Das quadras para a lagoa, você vai acompanhar agora uma história diária de superação no esporte. É o Rafael Santos remando por um sonho. De remada em remada, com tranquilidade e apenas ouvindo o som do remo ao encontrar com a água. Esse é Rafael Santos, para-atleta de paracanoagem. Quem vê ele assim, treinando, sereno, não consegue imaginar a história de vida dele. Eu estava fazendo freelance de segurança e eu levei 4 tiros e um dos tiros alojou na coluna, onde eu perdi o movimento do pé esquerdo, tanto que do joelho para baixo da perna esquerda eu não tenho função nenhuma. Já foram 5 km em 100 metros. De uma condição imposta pelo destino, ele criou uma nova história por meio do esporte. Trocou o chão pela água, os tênis de corrida pelo remo, e foi dentro de uma canoa que ele começou a escrever um ciclo vitorioso. 3 meses que eu estava competindo, eu já conseguia um 3º lugar. E nessa época ainda não tinha acompanhamento médico, nada, então estava fora do peso, não tinha uma alimentação regrada, não tinha nada. Mas mesmo assim eu já obtive resultados bons, né? Já almejando o pódio. E de lá para cá a gente só veio evoluindo. Em 2019 eu consegui o apoio da nutróloga da Instituto Linus, que é a dona, que está me apoiando até hoje. Então de 2019 para cá eu consegui ter uma evolução muito maior do que eu estava tendo com questão de evolução. Por ser um para-atleta, teve que fazer algumas adaptações em seus equipamentos. Como eu não tenho movimento pé esquerdo, né, e também não tenho muito equilíbrio para o lado esquerdo, eu coloquei esses EVAs na lateral aqui, para dar mais firmeza no meu quadril, e esse EVA aqui é onde fica a minha nádega que segura para travar na hora de fazer força. E lá embaixo, se vocês repararem, tem um finca-pé que é totalmente diferente do habitual. E ele é um pedal, que como eu não tenho movimento de lateral de pé, então eu adaptei com outro leme, onde eu consigo pedalar e facilita a minha deslizada na água com o leme. Esse barco que eu estou hoje treinando é um barco de fibra de carbono. Mas o que eu treinava antigamente era um barco de fibra de vidro. Então pesava um pouco mais que esse aqui. Esse hoje, com o peso que eu tive que colocar também, que ele está abaixo do peso para a paracanoagem, que é 12 quilos, então hoje ele está pesando 12 quilos e 200, porque eu tive que colocar uma anilha, né, para ele ter o peso. E o barco que eu remava antes pesava 17,5 kg por causa das adaptações. Então, e a minha pá de remo é de carbono, totalmente carbono, não é fabricado no Brasil, então porém elas é um material caro. Como o barco também não é fabricado no Brasil, também é um material caro. Ele é um barco de velocidade. Então você pode ver que tem os caiaques ali que são para passeios, que são diferentes do barco de velocidade, que é um barco profissional de atleta. Apesar de Rafael já ser uma realidade na modalidade esportiva, ele ainda não consegue se dedicar inteiramente à paracanoagem. A rotina do Rafael é intensa. Ele acorda cedo, vai para o trabalho, depois vai para uma academia aprimorar a preparação física e depois ele vem aqui para este parque em Curitiba treinar a paracanoagem. E ainda tem tempo de à noite ir para a faculdade. Força, guerreiro! Recentemente ele conseguiu um feito na prova de short race, em português, curta distância, que é uma mescla entre maratona e corrida de canoa com 3,5 quilômetros. E também na prova dos 10 quilômetros, que classifica para o Mundial de Paracanoagem, que acontece em agosto na Dinamarca. Eu consegui o feito, né? Foi até um feito histórico, né, na paracanoagem, na maratona. Eles lançaram uma prova nova aqui no Brasil, que fora do Brasil já tem, que é o short race. Eu fui o destaque do short race, eu cheguei em todos os atletas, eu fui o primeiro a chegar sem deficiência e com deficiência, eu fui o primeiro atleta a chegar. E nos 10 quilômetros também consegui o efeito de chegar em primeiro lugar, assumindo o campeão brasileiro
de canoagem maratona, onde deu a classificação para o Mundial. Para poder participar do Mundial, Rafael precisa de patrocinadores. Ele já conta com alguns apoiadores que estampam sua canoa, mas o patrocínio que ajudaria ele na viagem para o Mundial, ele ainda não tem. Mas Rafael não desiste. Assim como em seu esporte, ele segue lutando, remando, de braçada em braçada. Dia 26 ao dia 28 de maio vai ter a Copa Brasil, que é seletiva para o Mundial na Alemanha, para conseguir o índice para ir para a França. E eu tenho chance também de ir. É uma história surpreendente. Como o esporte é capaz de mudar as nossas vidas, não é mesmo? E se você se solidarizou com a história do Rafael, você pode ajudar ele. É só entrar em contato por meio desse telefone ou e-mail que está aparecendo aqui no rodapé do seu televisor. Vai lá, entre em contato com ele, invista no esporte.